O silêncio naquela noite era denso, quase palpável, o tipo de silêncio que parece ter vida própria, apertando o peito e segurando a respiração. Acordei de repente, sem saber ao certo o que me tirou do sono profundo. Talvez tenha sido um instinto, uma dessas intuições de mãe que ninguém explica. Eu rolei na cama e olhei para o relógio, 2h56 da manhã. Daniel dormia ao meu lado, sua respiração pesada em contraste com a inquietação que começou a se espalhar pelo meu corpo como uma corrente elétrica. Algo estava errado. Peguei o monitor do bebê na mesa de cabeceira. Na tela granulada, consegui distinguir o contorno do berço vazio. Meu coração parou por um segundo. Pisquei, esfreguei os olhos, tentando afastar a névoa de sono, mas o berço continuava vazio. Daniel? Minha voz saiu num sussurro urgente, um fio entrecortado de pânico. Ele não acordou de imediato. Eu sacudi com mais força, e quando seus olhos finalmente se abriram, ele viu terror no meu rosto. O que foi? Ele perguntou, ainda grogue. O bebê, ele não está no berço. As palavras mal saíram da minha boca, e já estávamos correndo para o quarto do nosso filho. A sensação de vazio tomou conta de mim quando entrei e vi com meus próprios olhos. O berço estava deserto, as cobertas jogadas de lado, como se alguém tivesse tirado o bebê às pressas. Meu Deus, não, não, eu repetia, tentando processar a cena diante de mim. Meus olhos corriam pelo quarto, procurando algo, qualquer coisa, uma explicação. Nada fazia sentido. Daniel abriu o guarda-roupa, verificou debaixo da cama, como se o bebê pudesse estar brincando de esconde-esconde, mas eu sabia que isso era impossível. A porta dos fundos, murmurei de repente, um pensamento frio como gelo deslizando pela minha espinha. Saí correndo, atravessando o corredor escuro como uma sombra e fuga. A maçaneta estava gelada sob meus dedos trêmulos quando girei. Estava destrancada. Não, sussurrei, sentindo o mundo girar ao meu redor. Alguém tinha levado meu bebê. Eu mal conseguia pensar enquanto discava para a polícia. Minhas mãos tremiam tanto que precisei tentar 2 vezes para conseguir. O som da voz da atendente soou distante, abafado pela cacofonia de pensamentos que atravessavam minha mente. Quem faria isso? Como alguém entrou na nossa casa? Por quê? Meu filho, ele foi levado. Alguém o tirou do berço, balbuciei, tentando manter a voz firme. Enquanto falava, Daniel apareceu ao meu lado, segurando o laptop. Vi seu rosto mudar quando ele abriu as imagens da câmera de segurança. Eu quase não queria olhar. Parte de mim temia o que veria ali, mas o medo era menor que o desespero de saber onde estava meu bebê. A filmagem estava borrada, granulada pela escuridão da madrugada, mas a figura que aparecia na tela era inconfundível. Uma mulher magra, de cabelo preso num coque baixo. Ela andava devagar, como se não tivesse pressa, segurando meu filho nos braços. O bebê estava enrolado em uma manta azul, a mesma que eu mesma coloquei nele antes de dormir. Não, murmurei, a palavra mal saindo dos meus lábios. Não podia ser. Daniel, você está vendo mesmo que eu? Ela apenas assentiu, os olhos fixos na tela, sem acreditar. Sua mãe, Alzira, segurava o nosso filho e caminhava para fora da casa. Vi a hora marcada na filmagem, 3h04 da manhã. Ela entrou no quarto do bebê e o levou. Eu disse, a voz se quebrando. Ela o levou para a floresta. O mundo parou. Meu corpo entrou em um estado de choque, como se minha mente estivesse se recusando a processar o que estava diante de mim. Daniel balançava a cabeça, murmurando coisas que não faziam sentido, tentando explicar o inexplicável. Isso deve ser um engano, Larissa, ele disse, finalmente. Ela, talvez tenha levado ele para dar uma volta, talvez estivesse tentando. Daniel, são 3 da manhã. Gritei, minha voz ecoando na sala vazia. Ela levou nosso bebê para a floresta e voltou sem ele. O silêncio que se seguiu foi ainda mais denso que o anterior, como se a casa inteira estivesse segurando a respiração conosco. Eu não podia esperar mais. Meu corpo reagiu antes que eu conseguisse pensar. Peguei a lanterna na cozinha e corri para a porta dos fundos. Larissa, espera! Daniel gritou, mas eu já estava do lado de fora, sentindo o frio cortante da noite rasgar meu rosto. A escuridão da floresta me encarava, uma boca aberta que parecia pronta para me engolir. E, em algum lugar lá dentro, meu bebê estava sozinho, precisando de mim. Eu mergulhei na noite sem olhar para trás. O vento cortante da madrugada batia contra o meu rosto, mas eu mal sentia o frio. A lanterna tremia na minha mão enquanto eu corria em direção à floresta. Minha mente era um redemoinho de medo e desespero, cada respiração uma lâmina atravessando meus pulmões. Daniel gritava algo atrás de mim, mas suas palavras se perderam na escuridão densa que engolia cada som. Só conseguia ouvir o eco da minha própria respiração e o pulsar acelerado do meu coração. À medida que os galhos das árvores se fechavam sobre mim, transformando o céu numa cortina negra e impenetrável, percebi que estava realmente sozinha. A escuridão era sufocante, como uma manta pesada que eu não conseguia afastar.
Eu tentava me concentrar nos feixes de luz que a lanterna projetava, mas a neblina baixa fazia tudo parecer distorcido, como um sonho ruim do qual eu não conseguia acordar. Miguel! Gritei, minha voz rouca e frágil. O nome dele se perdeu entre as árvores, levado pelo vento. A única resposta era o farfalhar das folhas e o estalar de galhos secos sob meus pés. Caminhei mais fundo na floresta, com passos rápidos e desajeitados, tropeçando em raízes e pedras ocultas. Minha mente me pregava peças. Eu quase conseguia ouvir o choro abafado de um bebê, mas toda vez que parava para ouvir, só havia o som do vento e o sussurro das folhas. Era como se a própria floresta estivesse zombando de mim. Por favor, implorei ao vazio, sentindo lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto. Estava desesperada, pensando no rostinho de Miguel, no cheiro doce do seu cabelo após o banho, nos risos que preenchiam a casa. Como Alzira pôde fazer isso? Uma pergunta que queimava como ácido em meu peito. Eu não queria pensar no motivo, mas as palavras dela voltaram, como um sussurro venenoso da memória. Ele arruinou a família. Minha garganta apertou. A revelação era terrível demais. O ódio que ela sentia pelo próprio neto incompreensível. Algo dentro de mim se partiu ao perceber que a mulher que eu pensava conhecer era capaz de algo tão monstruoso. Então, eu ouvi um choro, fraco, mas inconfundível. Meu coração quase parou, e eu me joguei em direção ao som. Os galhos arranhavam meus braços e pernas, rasgando minha pele como garras invisíveis. A lanterna balançava descontroladamente, criando sombras que dançavam de forma sinistra, mas eu não podia parar agora. Miguel! Chamei, minha voz embargada, cheia de medo e esperança. O som veio de novo, e dessa vez eu tinha certeza. Era ele. A luz da lanterna se fixou em algo à frente, um pequeno buraco no chão, cercado por raízes expostas. Minhas pernas quase falharam, o corpo inteiro tremia enquanto me aproximava. Quando vi o rostinho de Miguel, coberto de terra e lágrimas, senti uma onda de alívio tão intensa que meus joelhos cederam. Ele estava ali, encolhido, com os bracinhos estendidos para mim. Meu amor, meu bebê, sussurrei, pegando nos braços. Ele chorava baixinho, soluçando contra o meu peito, como se soubesse que agora estava seguro. Eu o apertei contra mim, respirando o fundo cheiro dele, sentindo o calor frágil de seu corpinho. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, misturando-se à terra que cobria minha pele. Não sei quanto tempo fiquei ali, ajoelhado no chão, balançando Miguel nos braços, murmurando palavras de conforto que eram tanto para ele quanto para mim. Mamãe está aqui, eu estou aqui, vai ficar tudo bem. Mas eu sabia que nada estava bem. Nada ficaria bem até entender por que Alzira tinha feito aquilo. Eu olhei para o buraco onde encontrei meu filho e me perguntei quanto tempo ele teria ficado ali, sozinho, no escuro. O pensamento era insuportável. Levantei-me com dificuldade, ainda segurando Miguel. Suas mãozinhas se agarraram ao meu pescoço, e ele encostou o rosto contra o meu ombro, finalmente começando a se acalmar. Mas o pavor ainda apertava meu peito como uma mão fria. Eu sabia que precisava voltar para casa, mas o peso da verdade era esmagador. Alzira o deixou ali. Ela o abandonou como se ele fosse um fardo, algo descartável. Quando saí da floresta, Daniel apareceu correndo na minha direção. Seu rosto estava uma mistura de alívio e pavor. Ele parou, vendo a expressão no meu rosto, e depois seus olhos se fixaram em Miguel, que soluçava baixinho em meus braços. Larissa, você o encontrou. Graças a Deus, ele disse, a voz embargada. Mas eu não conseguia responder, não conseguia olhar para ele sem ver o reflexo da mãe que tínhamos acabado de perder para a crueldade. Ele está bem, Daniel, consegui murmurar, mas a verdade ecoava fria em meus pensamentos. Não, ele não estava bem. Nenhum de nós estava. Nos braços de Daniel, Miguel pareceu relaxar um pouco, mas quando ele olhou para mim, havia uma pergunta não dita em seus olhos, uma dúvida que eu não queria responder. A polícia já está a caminho, ele disse, hesitante. Precisamos falar com minha mãe. Eu apenas assenti, sabendo que aquele confronto seria inevitável. Mas, no fundo do meu coração, eu já sabia a verdade. O que eu vi nas câmeras, o que encontrei na floresta, tudo apontava para algo que eu não queria admitir. E era apenas o começo do nosso pesadelo. O caminho de volta para casa foi uma névoa confusa de sirenes e vozes indistintas. Miguel estava dormindo em meus braços, exausto, como se seu pequeno corpo finalmente tivesse se entregado após o pesadelo que viveu. Eu segurava meu filho como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, porque era exatamente isso. Cada respiração dele, cada movimento frágil, eram como um lembrete de que, por pouco, ele não me foi tirado para sempre. Quando chegamos à delegacia, as luzes fluorescentes piscavam de forma incômoda. O lugar estava frio, estéril, e o cheiro de café amargo misturado com papel velho inundou meus sentidos. Eu não queria estar ali. Queria estar em casa, segurando meu bebê no quarto seguro dele, afastando o trauma com o calor de nosso lar. Mas sabia que não podia fugir disso. Não agora.
Daniel estava pálido, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Ele parou ao me ver entrar com Miguel, seus olhos se fixando nos meus. Tive um vislumbre do homem quebrado e desesperado que ele estava se tornando, alguém que tinha perdido o chão sob seus pés. Senti uma pontada de empatia, mas também um fio de raiva. Ele não queria ver a verdade, não queria acreditar que a própria mãe era capaz de algo tão abominável. Ela está aqui, disse ele, com a voz rouca, quase num sussurro. Eu assenti, apertando Miguel contra mim. Ele acordou, piscando devagar, confuso, mas não chorou. Talvez ele soubesse, no fundo, que estávamos em lugar seguro agora, apesar de tudo. Quando entramos na sala de interrogatório, vi Alzira sentada ali, impassível, como uma estátua de pedra. Seus olhos eram duas pedras opacas, frias e vazias. Não havia culpa neles, não havia medo, só uma calma inquietante que me deixou ainda mais nervosa. Senti minha pele arrepiar, um frio subindo pela coluna. Ela olhou para nós e sorriu, um sorriso pequeno, como se estivéssemos ali para um chá de família. O gesto era tão desconectado da realidade que me deu vontade de gritar. Então você veio, disse ela, sua voz baixa, mas carregada de algo que eu não conseguia identificar. Desprezo, talvez. Ou indiferença. Eu me sentei devagar, com Miguel ainda no meu colo. Daniel permaneceu de pé, ao meu lado, os punhos cerrados, os ombros tensos. Parecia que ele estava segurando o peso de uma montanha. Por que você fez isso, mãe? As palavras de Daniel saíram como um sussurro dolorido. Era a pergunta que estava na mente de todos, mas ouvir ele dizer em voz alta parecia tornar tudo mais real, mais cruel. Alzira deu de ombros, como se a resposta fosse óbvia, como se estivéssemos sendo ingênuos. Vocês não entendem. Ela olhou para mim, seus olhos se estreitando como lâminas. Ele não deveria ter nascido. Vocês estão criando uma criança que nunca será normal, que nunca será capaz de cumprir as expectativas que temos para nossa família. As palavras dela foram um soco no estômago. Eu me vi apertando Miguel com mais força, como se pudesse protegê-lo do veneno que escorria da boca dela. Ele é nosso filho. Eu finalmente consegui falar, minha voz saindo mais alta e afiada do que eu pretendia. Você não tem o direito de decidir isso. Ele é uma criança, uma vida, e você o deixou para morrer naquela floresta. Ela apenas me encarou, sem se abalar, como se eu fosse irracional. Eu fiz o que era necessário, respondeu, sua voz firme, sem remorso. Para o bem da nossa família. Para o bem de Daniel. Daniel cambaleou para trás, como se tivesse levado um golpe. Ele olhou para ela com puro horror, os olhos arregalados, como se estivesse vendo o estranho. Eu nunca o tinha visto assim, tão quebrado. Ele levou as mãos à cabeça, seus dedos apertando os cabelos. Mãe, você tentou matar meu filho, ele disse, a voz se quebrando. Como você pode dizer que isso foi para o meu bem? Você é a minha mãe. Como pode fazer algo tão monstruoso? O sorriso de Alzira desapareceu, e pela primeira vez, vi algo se mexer em seu olhar. Uma faísca de dúvida, talvez, ou uma sombra de arrependimento. Mas foi apenas por um segundo. Ela ergueu o queixo e respirou fundo. Você nunca vai entender, Daniel, ela disse, num tom quase piedoso. Ele é um peso, uma âncora que vai arrastá-los para o fundo. Eu só queria libertá-los. Libertar você. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar Miguel. Olhei para ela, uma mistura de raiva e nojo crescendo dentro de mim. Você não tem ideia do que significa amar, Alzira. Não sabe o que é sacrificar tudo por alguém. Você se enganou, achando que estava fazendo isso por amor, mas o que você fez foi por ódio, por egoísmo. Você não queria libertar ninguém. Você queria se livrar dele porque não era o neto perfeito para você. Ela ficou em silêncio. O rosto dela, antes impassível, se contorceu por um momento, como se as minhas palavras tivessem, finalmente, atingido. Um tremor passou por seus lábios, e eu vi algo se quebrar em seu olhar. Talvez fosse a primeira rachadura na armadura de indiferença que ela vestia. Antes que ela pudesse responder, o delegado entrou na sala, sua expressão dura e impenetrável. Ele se aproximou e pegou Alzira pelo braço, erguendo-a da cadeira. Alzira Vasconcelos, você está presa pelo sequestro e tentativa de homicídio do seu neto, Miguel Vasconcelos. Ela não disse nada, apenas me encarou enquanto era levada para fora da sala, e, por um breve segundo, pensei ter visto lágrimas em seus olhos. Mas eu não sabia se era arrependimento ou apenas a tristeza de alguém que finalmente percebeu o preço de seus próprios atos. Eu me levantei, apertando Miguel contra o peito, sentindo o calor dele contra minha pele, a vida pulsando dentro daquele corpinho frágil. Olhei para Daniel e vi que ele estava quebrado, de uma forma que talvez nunca conseguisse consertar. Ele balançou a cabeça devagar, como se não conseguisse acreditar no que acabará de acontecer. Ela se foi. Daniel, eu disse suavemente. E agora precisamos seguir em frente. Por ele.
Nós saímos da delegacia juntos, mas eu sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Os anos se passaram, não como uma linha reta, mas como um rio sinuoso que se recusa a seguir o mesmo caminho. Havia dias em que eu me via em paz, sentada na varanda, com Miguel ao meu lado, suas pequenas mãos segurando o livro, ou correndo pelo jardim, com aquele sorriso inocente e cheio de vida. Em outros, a lembrança de tudo o que aconteceu, o trauma do que passamos, ainda se agarrava a mim como uma sombra, mas de alguma forma, mesmo que por pequenos momentos, consegui reconstruir o que havia sido destruído. Agora, com 8 anos, Miguel era uma criança cheia de vida e curiosidade. Seu autismo, que no começo foi um fardo pesado para alguns, se tornou apenas uma parte dele, uma faceta única que nós, sua mãe e seu pai, aprendemos a amar de maneira profunda e incondicional. Ele não era um fardo. Nunca foi. Foi num desses dias comuns, com o sol se pondo no horizonte e a brisa suave da tarde acariciando meu rosto, que Miguel se virou para mim com uma pergunta que, na época, parecia simples, mas me deixou atônita. Mamãe, quero ver a vovó. Meu coração congelou. A vovó, Alzira, a mulher que, por tantas vezes, me fizera questionar minha sanidade. A mulher que, sem hesitar, tentará arrancar de mim a coisa mais preciosa do mundo. Agora, uma lembrança distante e sombria, ela estava na prisão há anos, e cada visita à prisão havia sido uma tortura. Eu nunca consegui olhá-la sem sentir aquela mistura de nojo e tristeza. A mesma mulher que havia tentado matar meu filho queria agora uma reconciliação? Ou, mais assustador ainda, ele queria vê-la. Por quê, meu amor? Perguntei, tentando esconder o turbilhão que se formava em meu estômago. Por que você quer ver a vovó? Ele me olhou com aqueles olhos grandes, tão profundos e sinceros. Eu quero lhe dizer que a perdoo. Aquelas palavras me atingiram como um raio, e por um momento o mundo ao meu redor se dissipou. Perdoá-la? Como ele podia perdoar alguém que tentou tirá-lo de mim? Como ele podia ver algo além da crueldade que ela havia cometido? Miguel, eu comecei, a voz tremendo, mas ele interrompeu. Mamãe, eu sei que ela fez coisas ruins, mas, no fundo, ela também tem dor. E eu sei que, mesmo ela fazendo coisas terríveis, eu posso deixar isso ir. Eu não quero mais carregar raiva. Eu quero ir lá. Ele me olhou com uma serenidade que parecia além de sua idade, e eu sabia que, de alguma forma, ele entendia coisas que eu nunca conseguiria. Ele estava falando de perdão, de algo que eu não sabia como alcançar. Eu respirei fundo, lutando contra as lágrimas que ameaçavam escapar. Ele era mais forte do que eu. Talvez ele estivesse certo. Talvez a dor de Alzira fosse algo que ela nunca conseguiu lidar. E talvez, ao perdoá-la, ele estivesse libertando a todos nós de um peso que já havia sido carregado demais. O dia seguinte foi difícil. Eu sabia que essa visita seria o encerramento de ciclo e, ao mesmo tempo, um novo começo. Ao entrar na prisão, o clima pesado e abafado parecia nos engolir. As paredes de concreto, as grades, tudo parecia sufocante, como se o próprio lugar estivesse impregnado com a dor de todos aqueles que ali estavam. Quando chegamos à sala de visitas, encontrei Alzira sentada, já com aquele olhar endurecido, como uma parede. Ela parecia mais velha, seus cabelos grisalhos e finos, o rosto marcado pelo tempo e pela culpa. Não havia mais a mulher implacável que tentará destruir nossa vida. Agora, ela era apenas uma velha, solitária e quebrada. Ela olhou para nós. Por um momento, algo se moveu em seu olhar. Talvez fosse surpresa, ou talvez o peso da vergonha finalmente estivesse começando a pesar sobre ela. Você veio, ela disse, sua voz rouca, quase inaudível. Eu não sabia o que dizer. Eu queria gritar, queria exigir explicações, queria entender o porquê de tudo. Mas, ao olhar para Miguel, algo em mim se acalmou. Ele estava ali por um motivo muito maior que a minha dor. Ele estava ali para algo que eu ainda não conseguia alcançar, o perdão. Ele se aproximou lentamente, com os passos de uma criança pequena, mas com uma coragem que eu não sabia de onde vinha. Quando chegou diante de Alzira, ele parou e, por um momento, a observou em silêncio, como se estivesse absorvendo a pessoa que ela se tornará. Ela, por sua vez, não se atrevia a falar, como se tivesse medo de que suas palavras pudessem destruí-lo. Finalmente, ele falou: Vovó, eu te perdoo. Eu sei que fez coisas ruins, mas eu não quero que a raiva me machuque. Eu só quero que você saiba que, mesmo assim, você é importante para mim. As palavras dele flutuaram no ar, como uma ponte entre dois mundos que, por tanto tempo, haviam sido separados. Eu vi os olhos de Alzira se encherem de lágrimas, e por um instante, ela parecia mais vulnerável do que jamais imaginei que fosse. Ela se afastou, como se o impacto fosse grande demais para suportar. Ela começou, mas a voz falhou. Eu não sei o que dizer. Eu não mereço seu perdão. Eu fiz coisas horríveis. Mas, obrigado, eu nunca pensei que eu viria isso. Miguel olhou para ela, com uma expressão tranquila, mas firme. Você merece tentar, vovó. Eu espero que algum dia você consiga se perdoar também.
Foi aí que ela realmente quebrou. As lágrimas desceram silenciosas pelo seu rosto, e ela chorou como uma mulher que, por fim, reconhecia a dor que causará. Não era o arrependimento de quem sabia que a prisão era punição justa. Era o arrependimento de quem havia vivido anos tentando apagar a vergonha, mas que, diante do perdão do próprio neto, foi forçado a enfrentar o que havia feito. Eu olhei para Miguel e então, sem dizer uma palavra, o abracei com força. Ele havia me ensinado mais do que eu poderia ensinar a ele. Ele tinha a sabedoria de um velho, mesmo sendo apenas uma criança. Alzira ficou ali, quieta, a cabeça baixada, provavelmente lutando com tudo que havia feito, mas também tentando encontrar algum pedaço de humanidade que restava. Eu não sabia o que o futuro traria para ela. Talvez ela passasse o resto dos seus dias em busca de uma redenção que nunca viria, mas o perdão de Miguel, aquele que ela jamais pensou que mereceria, talvez fosse o único presente que ela ainda pudesse dar a si mesma. E assim, sem mais palavras, saímos da sala. Enquanto caminhávamos de volta para a porta da prisão, senti que, de alguma forma, tudo que tínhamos vivido havia encontrado algum tipo de fim. Não o fim de uma história, mas o fim de um ciclo. O fim de uma dor que agora, finalmente, poderia ser deixada para trás. A última lição que Miguel me deu foi a mais valiosa de todas. O perdão não era sobre a pessoa que causou mal, mas sobre quem sofre o dano. E eu, enfim, estava pronta para seguir em frente.